Eu quero te convidar para que você abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Capítulo de número 19 e verso de número 21. 21 está escrito assim: E cumprida todas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, e dizendo: depois de haver estado ali, importa-me também ver Roma. E você diz amém. A todos os irmãos que são leitores da Bíblia conhecem a história deste grande homem que cravou o seu nome na história do desenvolvimento e do crescimento da igreja primitiva. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi um dos homens que fora usado pelo Senhor Jesus para revolucionar a história da igreja primitiva. Também sabemos que este capítulo que lemos, ela está aqui relatando a terceira viagem missionária que Paulo realizou. O tema desta mensagem que eu quero nesta noite entregar aos irmãos é oposições na vida de um missionário avivado. Este apóstolo Paulo, servo de Deus, que foi um canal de bênção para a vida do povo, fez 3 viagens missionárias que foram de fato tremendas. A primeira viagem que Paulo realiza, ela foi extraordinária. A segunda viagem que ele realiza, ela foi tremenda. Porém, a terceira viagem que o apóstolo Paulo realiza, ou realizou, ela foi a mais rica em revelações. Paulo estava na Ásia, pois anteriormente Deus havia o levado para pregar o evangelho dentro da Europa. E após um grande acontecimento de milagres, de salvação de vidas e de libertações, então ele volta para a Ásia Menor. Ele então recebe no seu coração o desejo, ele propõe em seu espírito o desejo de estar com os irmãos em Roma. Era o desejo do coração do apóstolo Paulo. O desejo de estar com os irmãos em Roma era para levar provisões para os irmãos mais necessitados e também supervisionar a obra de Deus, como que estava o desempenho, o crescimento da obra de Deus em Roma. Também ele iria aproveitar a sua estadia em Roma para colocar em ação alguns projetos que o Senhor Jesus havia revelado ao seu coração. Também orar pelos irmãos com imposição, pedir ao Senhor Jesus que derramasse dons espirituais e que acontecesse em Roma um grande avivamento. Porém, ele foi impedido pelo Espírito Santo de embarcar e partir para Roma. Como ele não conseguiu partir para Roma, ele então muda a sua rota. Ele coloca agora em seu coração o desejo de ir para Jerusalém. Como não conseguiu partir para Roma, então o apóstolo Paulo coloca no seu coração o desejo de estar com os irmãos em Jerusalém. Indo para Jerusalém, com certeza ele iria aproveitar a oportunidade de levar a provisão também aos irmãos necessitados e ver o crescimento e o desenvolvimento da obra de Deus em Jerusalém. Importante frisar que Paulo, ele tinha uma visão de reino. Não era uma visão de denominação, mas era uma visão de reino. E a igreja, ela no seu todo, ela crescia e se desenvolvia na época, porque ninguém estava com o coração preso em nada que era material. A posição do povo
e eles estavam sendo direcionados através do Espírito Santo e através dos apóstolos, aqueles que trabalhavam em pró do crescimento do reino, era visualizar a obra de Deus e empenhar para o crescimento da mesma. Por isso que quando ele propõe no seu coração de ir para Jerusalém, ele também iria aproveitar uma das festas anuais que aconteciam em Jerusalém, e todos nós sabemos, ele iria participar também dessa festa anual e, após participar dessa festa, ele daria sequência à sua viagem. Então, o apóstolo ele vai à casa dos irmãos que estavam ali na Ásia para se despedir dos irmãos. Há uma literatura muito importante chamada Diário de Priscila. Se você ler esta contemporânea de Paulo, você vai perceber que ela tem umas narrativas de suma importância, principalmente na questão do detalhe de quando ele abraça os irmãos daquela região e os irmãos começam a chorar, querendo convencer a Paulo a permanecer ali na Ásia para continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo falou ao coração do apóstolo que ele não veria mais aqueles irmãos em vida. No entanto, ele abre a sua boca dizendo: irmãos, eu não posso me deter aqui, porque eu não tenho a minha vida por preciosa. Eu estou para realizar a obra do Senhor Jesus. E ele abraça os irmãos. E interessante que nesta pequena literatura, no Diário de Priscila, ela narra que quando o apóstolo Paulo segue com a sua comitiva para tomar embarcação, ele acena para aqueles irmãos, como se estivesse dizendo para aqueles irmãos: logo nos veremos na eternidade. Então ele toma embarcação, eu quero que você venha comigo dentro do texto, e ele parte. Porém, esta embarcação, antes de chegar a Jerusalém, ela vai até uma cidade chamada Cesareia. Quando Paulo chega na Cesareia, ele também vai à casa de um homem que estava sendo extremamente usado por Deus na Cesareia, que era o evangelista Felipe. Felipe estava realizando uma grande obra, porque, irmãos, não existem fronteiras para o evangelho. Não existem barreiras para o evangelho. Aonde o evangelho é pregado e aonde tem uma igreja, Satanás ele tem que bater retirada. O pecado ele é dissipado pelo poder do evangelho. E lá na Cesareia estava acontecendo um movimento sobrenatural, porque Jesus estava, através da instrumentalidade dos irmãos daquela região, estava salvando, estava curando, os demônios estavam sendo expulsos no nome de Jesus. E tem mais uma coisa: a igreja ela estava num crescimento avassalador. A igreja estava crescendo, se desenvolvendo e trazendo falência para o inferno. No entanto, quando ele chega até a casa de Filipe e tem todo o relatório do que Jesus estava fazendo, a Bíblia diz que as filhas de Filipe, que eram 4 donzelas de aspecto virgens, ou seja, eram jovens daquela igreja, elas eram cheias do Espírito Santo. Todas as 4, elas tinham dons espirituais sobre a vida delas. É por isso que eu entendo na Bíblia que a característica de uma juventude da igreja, ela tem que estar atrelada a isto aqui: uma juventude cheia do Espírito Santo. Meu irmão, se tem uma coisa que o inferno ele estremece, e ele tem que realmente estremecer, é quando tem um crente cheio do Espírito Santo. E quando eu estou me referindo a cheio do Espírito Santo, não é no sentido vexatório de reteté, não é nada disso, é cheio do Espírito mesmo, com autoridade, com a vida ilibada, que anda dentro do comportamento da palavra de Deus, que está dentro dos ensinamentos, dos padrões bíblicos. Estas jovens aqui eram instrumentos de Deus. Oxalá que para nossa geração de hoje,
hoje e a futura, eu quero acreditar que o Senhor já tem levantado jovens com essas características, cheias do Espírito Santo. Ei, Deus te levantou para você ser cheio do Espírito Santo, ok? Cheio da graça de Deus. Ter o cabelo bonito é bom, andar muito bem vestido, glória a Deus, usar um bom perfume é muito bom. Agora, melhor é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu acho tão bonito ver um jovem com a maçãzinha do seu rosto avermelhada, quando ele fecha os olhos, levanta a mão do santuário e dá glória para Jesus e fala em línguas estranhas. E deixa eu falar uma coisa, nós somos da Assembleia de Deus. Jesus continua, não mudou, ele continua salvando, batizando com o Espírito Santo. Quem acredita nisso? Ele continua esta obra, e este glorioso ministério não pode ser apagado e esquecido. Tudo pode mudar, mas aquilo que nós aprendemos não pode ser mudado. Então, elas eram cheias do Espírito Santo, e quando o apóstolo chegou na casa de Filipe, e aquela reunião solene, começaram provavelmente a orar a Deus naquela reunião, e enquanto eles estavam cultuando, chegou um profeta, um homem cheio do Espírito Santo. Não é profeta de cozinha não, meu irmão, não é esses profetas que fica chamando por RG e CPF não, é profeta mesmo. E esse profeta chegou, vindo da Ásia, era um homem elibado, cheio de Deus. O nome dele era Ágabo. Quando Ágabo chega na casa do irmão Filipe, o Espírito Santo toma ele também, e ele vai até Paulo, ele toma o cinturão que estava no lombo de Paulo e faz uma conjectura com aquele cinturão de Paulo. Ele pega aquele cinto e amarra as mãos e amarra os pés do apóstolo, e aí ele manda a profecia: ao varão que pertence este cinturão, eis que passarás por tribulações, passará por amarras, prisões. Ele foi profetizando o que iria acontecer com o apóstolo Paulo. Enquanto ele profetizava, eu não estava lá, mas eu posso pensar, eu penso que o apóstolo Paulo sorria por dentro, dava glória a Deus, porque aquilo era apenas uma confirmação do que Deus havia bradado para ele lá na Ásia. E Ágabo que só estava confirmando o que iria acontecer com o apóstolo Paulo ali dentro da Cesareia. Quando ele termina a profecia, os irmãos tomados pela presença do Espírito Santo, porque não tem coisa melhor, gente, quando o Espírito Santo tem liberdade no ambiente, está entendendo? Por isso que eu quero nesta noite te convidar a sair desse protocolo aí. Pode dar glória a Deus, pode dar aleluia. Você tem hoje a oportunidade de sentir a presença do Espírito Santo. Então vamos fazer uma coisa, quebra aí esse protocolo, para de ficar durinho no culto, abre a tua boca, dê glória a Deus, porque nós estamos tendo a oportunidade de pelo menos estarmos dentro da igreja. Não importa se é 25%, o importante é que nós estamos aqui hoje para dar glória ao nome do Senhor. Está na Bíblia. E quando ele termina de profetizar, a Bíblia vai dizer que ele então levanta a sua voz e diz: irmãos, não chorem, não fiquem apreensivos. Eu não estou apenas pronto para padecer, mas estou pronto também para morrer por amor deste evangelho. Viver para mim é Cristo e morrer é ganho. Enfim, ele dá esta palavra de consolo. Paulo parte para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, eu quero encurtar aqui o texto. Ao chegar em Jerusalém, ele encontra os irmãos na parte central e ele abençoa aqueles irmãos, ele dá os donativos, ele dá as provisões, pergunta como está o andamento da igreja, o desenvolvimento da igreja, que é isso mesmo, e ele entra para dentro do templo. Pastor, mas ele entrou para dentro do templo para fazer o quê? Para adorar a Jesus de Nazaré. E lá vai o apóstolo Paulo, ele entra para dentro do templo
templo e começa a adorar. Ei, a adoração não é coletiva, a adoração é individual. Cada um aqui vai dando um glória, vai dando um aleluia ligadinho no céu. É isso que acontece. E Paulo está lá adorando a Jesus. Quando ele está lá, e provavelmente não estava de máscara, alguém olhou e disse: epa, pera lá, aquele dali não é o tal do Paulo? Aí um outro camarada catucou e disse: rapaz, é ele mesmo. Aí alguém disse assim: bora promover um motim aqui dentro da igreja para prender esse camarada. Aí o outro olhou e disse: rapaz, eu morro de raiva desse homem. Se eu pudesse, eu ia esganar ele. E aí o texto vai dizer que promoveram um motim dentro do templo para tentar matar o apóstolo. No entanto, quando começou aquele movimento estranho dentro do templo, os soldados romanos que estavam de prontidão ali com a guarda, que era uma guarnição, que estava ali participando, dando um apoio, eles pegaram o apóstolo e interveram um linchamento dentro da igreja. Aí eu fiquei pensando quando eu estava lendo o texto: poxa, então Paulo quase que foi linchado dentro da igreja. É isso mesmo. Então eu tenho o apóstolo Paulo aqui neste capítulo como um sobrevivente dentro da igreja. Irmão, se Jesus não fosse na nossa vida, eu vou dizer uma coisa: nós não estaríamos vivos não, porque eu vou dizer, só Jesus que pode nos guardar. Só Jesus pode. Eu estou pregando para pessoas aqui que são sobreviventes. Sobrevivente de ataque, sobrevivente de retaliações, sobrevivente de calúnia, sobrevivente de tanta coisa. E até sobrevivente de coronavírus, rapaz. Eu estou pregando para pessoas aqui que podem levantar a mão para o alto e dizer: eu tenho um testemunho para dar. Sou eu um sobrevivente dentro da igreja. Olha, se o diabo pudesse, ele arrancava a tua cabeça. Se Satanás tivesse autorização, ele te degolava. Sabe por que não te matou? É porque Jesus tem um negócio com você na terra. Jesus tem um projeto com você na terra. Quem acredita nisso? Jesus tem um negócio com você na terra. Pode se levantar quem quiser, pode se levantar quem quiser, mas aquele que te prometeu é fiel para te guardar. A Bíblia, eles então intervêm, pegam o apóstolo, vem comigo, e levam-o para um lugar secreto. Para um lugar secreto. Irmão, tem hora que Jesus tem que usar alguém para nos esconder. É verdade, pegaram Paulo e o esconderam e interrogaram a ele, perguntando-lhe o que foi que ele havia feito para suscitar tamanha comoção no meio do povo. Por que estavam querendo matá-lo? Existia um porquê. E ele então, olhando para aquela guarnição, diz assim: olha, deixe eu falar com este povo, porque eu não fiz nada. Eles queriam me matar simplesmente por uma coisa: eu estava adorando. Eu estava adorando. Eu não fiz nada. Mas deixa eu falar. Aí o texto diz: e colocaram ele no lugar alto. Irmão, primeiro colocaram no lugar seguro, e agora colocaram ele no lugar alto. E ele subiu no lugar mais alto, e ele começou a falar em hebraico para todos que estavam ali. Quando o apóstolo começou a falar, ele não estava fazendo uma autodefesa. Ele não toma a palavra dizendo: ei, por que vocês querem me matar? Não. Ele toma a palavra e não deixa passar a oportunidade. Ele não deixa passar a oportunidade. Ele então se posiciona, levanta a cabeça, empola o peito e começa a falar: ei, eu era como vocês, e deixa eu dizer para vocês quem eu sou. Eu sou conhecido como Saulo de Tarso. Eu era um dos que levava a carta de ofício para a execução dos cristãos. Fui perseguidor deles. E um dia estava eu em atividade do meu trabalho, do meu ofício, com alguns cristãos e algumas cartas, num caminho chamado Damasco. E durante aquele dia aconteceu algo.
e todos que estavam comigo também foram testemunha. E houve silêncio naquele pátio. E ele com propriedade levanta o peito e diz: ei, eu me deparei com um clarão diante dos meus olhos, e uma voz que bradava no meio daquele clarão dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quem falara comigo não era outro senão o próprio Jesus de Nazaré. Ele deu a sua identificação dizendo: Jesus o Nazareno. Os que estavam comigo não entenderam a voz do que falara comigo, mas eu perdi a minha visão, e eu fui levado por aqueles cristãos até a casa de um outro crente chamado Ananias. E quando eu entrei dentro da sua casa, eu não enxergava. Ele então impôs a mão sobre mim e disse: enxergue a partir de agora. E caiu-me claramente a cegueira que estava sobre os meus olhos. Aquilo que me impedia de enxergar caiu, e eu voltei a enxergar. Quando Paulo dá o testemunho do seu encontro com Jesus, aqueles que o queriam matar agora começaram a gritar: desce daí que nós te mostraremos. Quando Paulo termina de dar o testemunho, ao invés de amenizar, a coisa fica mais complicada. Ele é pego com muita força e levado para um presídio de segurança máxima. Vejam que ele agora é conduzido a um cárcere inferior. E o texto vai dizer que ele é conduzido para uma fortaleza chamada Antônia. Ele é levado para lá para que ele fique até o dia em que seria levado a júri popular. Porque aquela causa já não era uma causa normal, já estava dentro de um movimento judicial. Paulo é levado para dentro de um presídio. Olha para mim. Quando ele entra dentro do presídio, gente, um lugar fétido, um lugar tenebroso, um lugar que cheirava morte. Ele teve uma visitação na madrugada. Ele teve uma visitação extraordinária na madrugada. O próprio Senhor Jesus apareceu para o apóstolo Paulo, dentro daquela prisão, aonde ninguém poderia entrar. Mas o Senhor Jesus apareceu para ele e deu a ele a seguinte palavra: Paulo, agora que você está preso, eu vou dizer a interpretação, agora que você está preso, importa que você vá a Roma, assim como testificaste de mim aqui em Jerusalém, agora importa que você vá para Roma também. Você quer uma revelação? Eu vou mandar a revelação. Quando ele podia ir, quando ele tinha liberdade para ir, o Espírito Santo interviu. Mas agora que ele estava trancafiado num presídio de segurança máxima, com cheiro de morte, com decreto na sua vida, o Jesus poderoso apareceu para ele dizendo: agora não é mais a tua vontade, é a minha vontade que vai prevalecer na tua vida. Levante a mão para o alto. Eu quero profetizar na tua vida é que o plano de Jesus é maior do que o decreto do inferno. O plano de Jesus é maior do que o decreto da terra. A igreja tem um dono, você tem um dono que cuida de você, que está no controle da tua vida. Deixa eu falar, eu estou tomado pelo Espírito Santo, e eu quero dizer uma coisa: ninguém vai barrar o crescimento desta igreja, porque enquanto ela estiver na terra, ela estará no comando daquele que vive e reina para sempre. Não é mais a tua vontade. Eleve Zamude, é a minha vontade. Foi Jesus que falou. Eu vou ter medo de quê? É Jesus que está falando.
Ei, vai ter medo de quê? Está temendo do quê? Está com medo de quê? Levanta a tua cabeça, reprime tua voz de choro, firma os teus pés sobre a terra, porque há uma promessa que está sobre a tua cabeça. Quem acredita nisso? Eu estou sentindo Jesus aqui. Importa que você vá. Agora essa guerra não é mais sua. Essa guerra é minha. Olha aqui para mim. É muito fácil nessa pandemia alguém tomar a palavra e profetizar o que vai acontecer de pior. Mas Deus está precisando de homens e mulheres com esse sentimento de que ainda que as coisas estejam difíceis, o céu precisa ser anunciado. A salvação tem que ser propagada. Oh, nós não somos propagadores de morte. Nós não somos propagadores de destruição em massa. Nós fomos chamados para pregar a vida. Nós fomos chamados para trazer uma palavra de esperança aos que estão desesperançados. Nós não fomos chamados para ficarmos grateando dentro de um templo. Fomos chamados para sermos arautos do Senhor, trombeta de Deus para esta terra. Oh, glória a Deus. Sabe por que você está vivo? É porque Jesus tem um plano na tua vida. Com a sua existência, Ele fará coisas sobrenaturais através da tua vida. Levante a mão para o alto e diga: eis-me aqui, Jesus. Fala. Ele está aqui. Foi Jesus que prometeu. O apóstolo Paulo agora está preso. Ele vai passar por uma série de situações. Vem comigo. Ele é levado a júri popular. E um camarada lá chamado Ananias, completamente tomado por um sentimento maligno, ele acusa ele dizendo que esse aí está nos ensinando caminhos e palavras e tantas coisas que são contra aquilo que nós aprendemos, aquilo que vem do nosso berço. Ele inventa toda uma situação. E aí alguém pergunta para ele: mas o que é que você fez dentro do templo? Ele disse: eu só estava adorando. Vem cá. Quando você tem uma posição diante do céu, você incomoda muita gente. Mas fique em paz. Faz a obra de Deus. Quem vai te justificar é Jesus. Quem justifica a igreja é o dono dela. Levaram ele para dentro de um cárcere novamente. Fica lá. Até que passasse por um novo processo. Algumas semanas, alguns dias antes de Paulo ser levado novamente para júri, o sobrinho de Paulo colocou no coração dele, porque, irmão, nós podemos até estar em prisão, mas Deus nunca deixa a gente abandonado por completo. O sobrinho de Paulo colocou no coração: eu vou visitar meu tio. Levantou e foi. Quando ele está caminhando, André, em direção ao presídio de segurança máxima, nas ruas estreitas de Jerusalém, ele vê uma patotinha, uma panelinha de homens que estavam falando de Paulo, e ele se esconde. Está na Bíblia. E aqueles camaradas, eles eram zelotes e sicários, que eram contemporâneos até de Paulo, e eles estavam planejando, escute, de jejuar para matar ele quando ele fosse levado a júri popular. Olha aqui, o plano era esse: quando ele saísse, iam matá-lo. Eles fizeram até propósito de jejuar. Sabe o que é isso? Na nossa jornada sempre haverá inimigos ocultos. Inimigos ocultos são aqueles que estão nos bastidores. E existem outro tipo de inimigo, que são inimigos declarados da igreja. Nós vivemos em uma grande guerra, meus amados irmãos. A Bíblia vai dizer que o sobrinho de Paulo chega e diz a ele: meu tio, quando eu estava vindo para cá, encontrei alguns revolucionários que diziam que iriam jejuar e te matar. Sabe que esse Paulo era inteligente, irmão. Ele falou assim: meu sobrinho, vai lá e fala por quem é responsável pela minha integridade física, porque eu não sou nenhum prisioneiro judeu, mas eu sou prisioneiro de Roma.
E se me acontecer qualquer coisa, quem vai pagar as consequências é quem está com a responsabilidade sobre mim. Aí o sobrinho de Paulo vai e narra para quem era responsável da guarnição. Vem comigo. E ele narra, e a pessoa que pergunta para ele, pergunta de forma muito clara: mas o que foi que você ouviu? E ele conta o que havia dito para Paulo. Ele narra para aquele chefe daquela guarnição. E ele se preocupa. No dia que Paulo seria levado para a corte, ele então promove uma reunião. E ele chama a responsabilidade àquela guarnição. E ele diz: qual vai ser o dia que o crente vai passar pelo processo de julgamento? Alguém fala: dia tal, tal. Neste dia, eu vou querer 200 homens da infantaria. Eu vou querer mais 200 homens da cavalaria. E eu vou querer também mais 200 homens com arcos na mão e flecha em cima dos telhados de forma estratégica. Senhor, mas nós iremos para uma guerra? Não. Nós iremos dar cobertura para o crente que vai ser levado para o outro lado para julgamento. Você não está entendendo? Há um Deus que está trabalhando e preparando toda uma situação para te guardar. Há um Deus que está projetando tudo. Pode ter embates, pode ter batalhas, pode ter projetos, pode ter coisas ocultas. Mas o Deus que te prometeu está no controle da tua vida. E deixa eu te dizer uma coisa: Satanás está achando que você não tem um Deus que cuida de você e da tua família. Mas enquanto ele está projetando nas escondidas, o céu já antecipou, oh glória, já antecipou, oh glória, de guardar você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e verás a recompensa dos ímpios. Olha, você já pode dar um glória a Deus, porque está descendo do céu para você, para a igreja, oh, uma guarnição do céu para te guardar, porque está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Quem te guarda é o céu. Oh, Paulo não sabia o que estava acontecendo lá fora. Ele estava preso lá dentro, mas enquanto ele estava preso, Jesus estava trabalhando por ele lá fora, está entendendo? Ele estava preso dentro da Antônia, mas Jesus estava trabalhando por ele lá fora. Você pode estar preso numa situação, mas o céu está se movimentando em favor da tua vida. Meu Deus do céu, a igreja pode estar vivendo esse período de pandemia, mas o céu não parou de trabalhar em favor da igreja. Oh glória! A igreja está cercada, muitos inimigos no caminho, mas enquanto a igreja está debaixo da promessa, há um movimento no mundo espiritual. Sai da frente, Satanás! Oh, sai da frente, porque há uma igreja que crê em um Deus que trabalha por ela 24 horas por dia. Você pode dar o glória mais alto que está travado dentro da tua garganta. Oh glória a Deus, porque hoje está descendo proteção de Deus para você e para toda a tua casa. Se isso é verdade, aplaude a Jesus com alegria. Paulo passa pelo processo. Ele é acusado, é levado novamente para dentro do cárcere. Mas deixa eu dizer, não aconteceu absolutamente nada. Nem um fio de cabelo tocaram, porque Deus estava na garantia de guardar a sua integridade física. Quer saber? Eu vou profetizar, eu vou entregar. Jesus vai guardar a sua integridade, seja ela física, familiar, ou moral, ou ministerial.
o céu vai te guardar. O céu vai te guardar. Esse espírito maligno não entrará em ação no meio da tua casa. Eu estou profetizando. A depressão recebe uma palavra de ordem agora. Não entra dentro desta casa, porque tem proteção. Proteção. E ele passa pelo processo. Existe todo um acontecimento histórico. Levanta um homem que era responsável, que tinha um vínculo com os romanos, mas era um político, por nome Félix. E eles agora querem ganhar aplausos dos judeus para tentar entregar o apóstolo Paulo. Escute isso aqui. Mas a Bíblia diz que Paulo, depois de alguns anos que estava preso, quando alguém chegou para falar para ele o que iria se suceder, ele disse: escute, eu sou prisioneiro romano e eu quero ser julgado em Roma. Não teve outra. Teve que preparar uma embarcação e colocá-lo e levá-lo para Roma. Tudo isso era o processo de Deus. Homem nenhum vai conseguir entender esses mistérios. Deus tem novas rotas para você. Deus tem novos caminhos traçados para a tua vida. Me ajuda. Deus tem novos projetos para a tua vida. Eu estou profetizando para você. Mas eu estou sentindo o céu aqui nesta noite. Deus tem novos rumos para você. Isso aqui não é palavra de massagear ego, não. É coisa de Deus para você. Quem sabe você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma direção, e o Espírito Santo está dizendo a mim: eu tenho novos rumos para você. Eu tenho novos caminhos para você. 2021 ainda não acabou, e independente das vacinas, independente do que o Ministério Público vai fazer, do que o Ministério da Saúde vai desenrolar, eu estou sendo profeta de Deus para a tua vida. O Senhor tem novos rumos para você. Eu sinto de profetizar isso para você hoje. Porque enquanto a igreja está adorando a Deus, eu não estou vendo, Deus não está me mostrando, mas eu estou ouvindo enquanto eu estou pregando. Eu escuto barulho de cadeias quebrando aqui nesta noite, e o Espírito Santo está me comunicando hoje. Eu estou quebrando as aljavas do diabo, e estou declarando liberdade a cativos aqui hoje. Se você puder dar glória a Deus, dê glória a Deus. Porque este ano será um ano memorável. Ainda será um ano de revolução na tua família. Ainda será um ano de transformação na tua casa. Joga a mão para o alto, porque haverá uma substituição. A morte vai sair e a vida vai entrar. O luto vai sair e a alegria vai permanecer. Todo o processo, inevitavelmente. Vocês estão comigo? Vem comigo. Eles agora determinam o dia para partir. Um pouquinho mais de retorno aqui, Neu. Está na Bíblia. Prepara a embarcação, mas o apóstolo Paulo observa e vê que o tempo está ruim, e ele orienta, dizendo: se nós formos, a mercadoria vai perecer e vai colocar em risco a minha vida e a vida de todos os homens. Mas quem estava na linha de frente disse: não tem problema, essa embarcação parte. Ok. Quando a embarcação estava no meio do mar, uma grande tempestade vinha se aproximando, e Paulo, que era um prisioneiro, se tornou líder dentro da embarcação. Eu acho isso aqui demais, porque quando temos esta graça, essa propriedade de evangelho na vida, aonde colocamos a planta dos nossos pés, nós nos tornamos a referência do lugar. Acredita nessas coisas ou não? A tua casa é a referência daquela rua. Amém ou não? A tua família é a referência daquele bairro. E agora Paulo, ele não era mais um prisioneiro qualquer, ele era o líder da embarcação. Inclusive até o capitão prestava continência para ele.
Só que de repente um vento chamado Euraquilão, ele soprou durante a madrugada. Vem comigo, dobra atenção. Aquele vento veio arrebentando tudo, veio destruindo tudo, meu irmão. Tanto que a tempestade ficou tão tenebrosa que Paulo estava na parte inferior da embarcação e alguém entrou dentro daquela parte inferior e disse: Paulo, a tempestade é muito forte e nós iremos morrer nessa tempestade. Bem que você falou. Quando o camarada acabou de entregar a mensagem do que estava acontecendo lá fora, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor desceu na proa do barco e disse: Paulo, ninguém morre. Todos estão nas tuas mãos. Todas essas almas são responsabilidade tua. O barco vai se arrebentar nos Recife. A mercadoria vai ser perdida. Mas ninguém morre. Você está entendendo, não? Não gostou desse decreto, não? Pode ter perdas materiais. Pode haver grandes confrontos nas suas emoções. Mas lá vem a mensagem agora, sem língua estranha. Ninguém morre. Não, tu não creu. Ninguém morre. Eu vim de uma família muito atribulada. Pensa numa família atribulada. A minha família. Meus irmãos, misericórdia. Só Jesus, meu pai, meu Jesus amado. Tanto que uma vez alguém me perguntou para mim assim: você vem de que árvore genealógica pastoral? Falei: não, ninguém era pastor na minha casa. Meu pai era viciado em drogas. Meus irmãos foram aliciados pelo crime. E mas quem foi que te colocou para pregar aqui? Foi Jesus. Eu não tive essa honra de ter um pai pastor. E às vezes nós estamos no mesmo barco que os nossos familiares. Tal como um dia alguém gritou: mataram o Neno. Eu dei um pulo da cama. Falei: mataram meu irmão. Saí correndo pelas vielas da favela. Quando eu cheguei lá em cima, meu irmão vinha descendo. Falei: meu, falaram que você tinha morrido. Você é louco, eu tenho promessa, mano. Às vezes nós estamos no mesmo barco que a nossa família, enfrentando as mesmas tempestades. Mas ninguém morre. Porque Deus, Ele tem um projeto ainda com aquelas almas através da sua vida. Eu quero nessa noite dizer que haverá salvação no meio da tua família. Até o mais tenebroso pecador da tua casa. Pode ser o usuário de droga, pode ser o mais problemático da tua família, porque Jesus, Ele gosta de gente problemática, porque Ele escolhe as coisas vis e desprezíveis deste mundo para confundir. Ele é assim, isso é evangelho. Ninguém aqui é merecedor de nada, é pura graça, é graça que nos abraça, ela. É graça. Todo dia que eu entro na igreja eu digo: é graça. Eu levanto a mão, eu digo: é graça. Eu pego a Bíblia, eu digo: é graça. Eu canto, eu digo: é graça. Ninguém morre. Calúcia, Rebote, Nive, Campo de Zamude. Ninguém morre. Vai ter vida. Vai ter vida. Vocês estão comigo ainda? Já está passando a minha hora. Olha, a tempestade foi tão tenebrosa que a embarcação se espatifou. Foi-se os anéis, mas ficou os dedos. E aí era época de inverno. Alguém já foi na Europa em época de inverno? Alguém já foi? Alguém já foi? Eu nunca fui. Mas me falaram que o negócio é louco. O processo é difícil.
Paulo teve que nadar. Irmão, quando houver as tragédias na sua vida, se agarra nos escombros, se apega com os pedaços da embarcação, mas lute pela sua sobrevivência, porque hoje nós estamos lutando pela sobrevivência, nós estamos lutando para chegar lá, nós estamos lutando, porque a gente não consegue enxergar lá a pequena ilha, mas vamos nos movimentar. Se você não se movimentar, você vai afundar. Se movimenta. Por isso que eu dou glória a Deus no setor que eu estou, porque quando eu convido os irmãos para orar, e eu vejo aquela meia dúzia de irmãos que vai lá orar, aí eu falo, eles estão lutando pela sobrevivência. Orar é preciso. Se movimenta, meu querido, se envolve com os trabalhos da igreja, mergulhe nas missões, seja apaixonado pelas missões, segure a ponta da corda, seja um instrumento de Deus, se movimenta. Quando chegaram do outro lado, numa pequena ilha, quando chegaram nessa pequena ilha, a Bíblia diz que Paulo então pergunta, todos estão aqui? Aí alguém grita, todos estão, porque os homens daquela ilha chamada Malta, eles foram ajudar aqueles homens, inclusive foi ajudar Paulo, os companheiros. Ninguém fugiu, ninguém morreu, só que estava muito frio. Paulo olhou para os seus companheiros e disse, cada um pegue madeira para acender uma fogueira. Olha aqui para mim, ser um crente avivado, ser um crente pentecostal, cada um tem que fazer a sua parte. Tem muito irmão que está querendo esquentar na fogueira dos outros, vai pegar lenha e vai acender o fogo, irmão. Não vem querer se esquentar em mim não. Vai pegar lenha e acende o fogo. Não vai dar glória a Deus não, é? Que tem irmão que fala que é do fogo, que gosta, mas não faz nada, não corta uma lenha. Acende o fogo. E Paulo era um camarada que era envolvido com essa proatividade. Ele pega a lenha para acender a fogueira, mas inevitavelmente, quando ele toma aquela madeira, ele é surpreendido por uma víbora venenosa. Você quer saber onde tem víbora venenosa? Acende fogo. Coloca a oração. Aos meus companheiros aqui, os pastores, coloca a oração em jejum. Ah, mas vai aparecer, irmão. Coloca fogo. A bicha, ela se manifesta. O mal se manifesta. Tanto que quando aquela víbora se manifestou, ela fez o quê? Ela abocanhou. Um pastor perguntou para mim, mas abocanhou aqui, ou aqui, ou aqui? Eu falei, não sei, varão, foi no braço. Oxe, agora eu tenho que saber onde foi. E tem irmão que quer que fala onde foi o fio de cabelo. Não, irmão, foi no braço e pronto. Pô! Era venenosa. Irmão Márcio, sabe o que aconteceu? O veneno daquela víbora surtiu efeito instantâneo em Paulo. Sabe que os bárbaros falaram? Esse aí, Deus deve estar castigando ele. Se salvou da tempestade, não morreu de frio, não morreu afogado, mas morreu aqui na beira da praia. Olha aí morrendo. Aí o texto diz, e eles fizeram apostas. Começaram a falar entre eles, um amigo meu foi mordido por um negócio desse, morreu em 5 minutos. E Paulo lá, irmão, agonizando. Não está escrito na Bíblia, mas eu vou falar. Eu penso que o Espírito Santo falou assim para Paulo: guerreiro, sua história não termina aqui em Malta. Eu não te disse que você vai para Roma? Irmão, Paulo se coloca de pé. O veneno daquela serpente, daquela víbora, se tornou um antídoto para o seu organismo. E ele se coloca de pé, fortalecido, como se nada houvesse acontecido. Todos aqueles homens que estavam ali se dobraram dizendo: é o Deus, Ele é o
Deus. Paulo levanta e diz, né, fica de pé, eu não sou Deus, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E Paulo prega com tanta autoridade para aqueles bárbaros, para aqueles homens, para aqueles que eles se convertem. Até quem era o chefe da ilha se converte, Jesus cura ele. E foram 3 meses que a igreja se estabeleceu dentro de Malta. O negócio foi tão tremendo, o negócio foi tão forte, que os irmãos estavam avivados e glorificando o nome de Jesus ali. Os altares foram quebrados. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe casualidade nessas provações na sua vida. Deus vai ser glorificado através da sua vida. Os altares do inimigo vão ser quebrados. Dá um amém aí. Os altares dos deuses estranhos vão ser despedaçados. E o nome de Jesus foi glorificado. Passado 3 meses, conseguiram uma embarcação. Paulo foi para Roma. Olha para mim, foi para Roma. Quando chegou em Roma, alguém olhou para Paulo, que havia se convertido, e disse: irmão Paulo, você quer continuar pregando o evangelho? Quero. Então tenha liberdade para pregar o evangelho. E ele saiu daquela embarcação glorificando o nome de Jesus. E em Roma ele conseguiu pregar o evangelho e escrever algumas cartas que até hoje nós lemos com tanta propriedade. Deixa eu te falar aqui uma coisa: ninguém vai parar a obra missionária, ninguém vai intervir o projeto de Deus. Ainda que haja intempéries, ainda que hajam tempestades, o Jesus que prometeu está no controle da igreja. A igreja tem um dono que cuida dela, que trabalha nela, que está trabalhando dentro dela.